Começo então por transmitir boas-vindas a todos. Bom dia para quem nos acompanha a partir do Brasil, boa tarde para quem está em Portugal, em África e no Reino Unido, e boa noite para os nossos amigos em Macau e Timor. Começo por agradecer a presença de todos e é muito bom podermos estar juntos hoje. O que nos traz aqui é a apresentação do livro Administração e Governação das Sociedades, livro organizado pelo Governance Lab, editado pela Almedina e cujas receitas referem para a Casa dos Rapazes. Aproveito, aliás, por saudar aqui o Duarte Brito Góis, presidente desta associação. Pela primeira vez, o modelo de apresentação de uma obra do Governance Lab espelha diretamente a composição internacional deste projeto. Em relação aos livros anteriores, o lançamento era feito em diversas capitais e aproveito por cumprimentar aqui a doutora Encarnação Alves Rocha, que foi anfitriã de muitos desses eventos em Cabo Verde. Hoje não será assim. Hoje tenho o gosto de ter no mesmo evento todos os coautores e que são os seguintes que aproveito por saudar. A Mónica Mendes da Silva, de Timor, o Yuri Ganga e o Quiluan Stini, que trataram o regime de São Tomé e Príncipe, o Telmo Ferreira, de Moçambique, a Raquel Medina, de Cabo Verde, o Romeu Amaral e o Ivan dos Pontes, do Brasil, a Sofia Val e o Leonildo Manuel, de Angola, o Filipe Moraes, que vive e ensina no Reino Unido, e o Rui Pereira Dias, a Mafalda de Sá, o Manuel Requicha Ferreira, o Diogo Pereira Duarte, o Abel Sequeira Ferreira, o José Miguel Lucas, o José Ferreira Gomes, o Tiago Santos Matias, o António Garcia Rolo, a Joana Frada, a Lara Reis, o Francisco Soares Machado e eu próprio, todos de Portugal. É, portanto, uma alegria muito grande podermos estar juntos no mesmo encontro, não fisicamente juntos, mas juntos através do Zoom. É uma forma de celebrarmos e celebrarmos em conjunto o lançamento deste livro. Queríamos que este livro fosse sobre o órgão principal de governação, sobre a quintessência do governance. A preparação do livro iniciou-se num período pré-pandémico, mas foi terminado já durante a pandemia, o que se reflete no conteúdo de diversos capítulos. Para esta celebração, a estrutura é a seguinte. Em primeiro lugar, a apresentação do livro cabe à professora Clara Raposo, que o cumprimento. A professora Clara Raposo, além de ser presidente do ISEG, dá-nos a honra de ser membro do Governance Lab há mais de 5 anos. Seguidamente, haverá um painel de debate que ocupará cerca de meia hora, moderado pelo também membro do Governance Lab, Abel Sequeira Ferreira, diretor executivo da AEM. O objetivo deste painel é dar a voz a alguns dos coautores, não todos, e contaremos com intervenções, nomeadamente da Sofia Val, de Angola, do Romeu Amaral, do Brasil, do Rui Pereira Dias e do Diogo Pereira Duarte. É esta a estrutura, com maior sensibilidade, e dou, sem mais, a palavra já à Clara Raposo, a quem agradeço renovadamente a incumbência de nos vir aqui partilhar as suas ideias e fazer a apresentação deste livro. Clara, a palavra é sua. Muito obrigado. Então, muito bom dia, boa tarde e boa noite a todos. Eu vou tentar ser o mais informal possível, embora tenha algumas pequenas notas para me guiarem quanto à sequência dos capítulos do livro, para que não me esqueça de ninguém, nem de nenhum dos aspectos fundamentais desta obra. Antes disso, porém, vou começar pelos agradecimentos que também fazem parte destas sessões, porque como o Paulo Câmara disse muitíssimo bem, é sempre um momento de celebração quando o Governance Lab apresenta assim mais um livro, mais uma obra. Tem sido aqui uma produção muito regular e eu acho que ela deve ser mostrada e celebrada também desta forma e visualizarmos aquilo de que estamos a falar e eu então, cabe-me a mim dar aqui uma noção a quem está aqui presente de qual o conteúdo que encontrarão quando abrirem este livro, estas 663 páginas e puderem folhear e explorar. E começando então pelos agradecimentos, eu começo por agradecer obviamente ao Paulo Câmara pela gentileza do convite e simultaneamente ao fazê-lo por me dar a possibilidade de me redimir junto do Governance Lab. É uma forma de eu também retomar o meu contacto mais direto com este grupo, que nos últimos tempos, qual ovelha tresmalhada, eu espero não ser assim uma espécie de ovelha negra, ainda por cima a primeira economista que se juntou ao grupo, andei aqui um bocadinho perdida nestes últimos tempos, mas de facto é mesmo porque estas funções de gestão de uma escola pública tão grande são muito absorventes e é difícil gerir a coisa pública e acho que aqui temos uma questão de governance para discutir em outros do Governance Lab também. Mas queria de facto muito agradecer o
convite, a distinção do convite e a possibilidade de aqui estar. E não só ao Paulo Câmara, mas no fundo ao Governance Lab como um todo, agradecer a relevância do trabalho que tem sido desenvolvido ao longo dos anos, de forma muito disciplinada e de forma muito regular, que é algo que é muito raro encontrarmos no nosso país, em qualquer agrupamento ou think tank, o que quisermos, sobre qualquer assunto. Portanto, é um trabalho aqui muito consistente que deve ser salientado, e agradeço também, obviamente, o terem-me aceitado neste grupo, ultimamente menos ativa, mas certamente tem significado para mim muito mais do que aquilo que possam imaginar, e tem-me obrigado a aprender e a pensar nos mesmos assuntos que eu, enquanto economista e professora de finanças, pensava de uma forma de facto diferente, e acho que é desta multiplicidade de abordagens que se construirá alguma coisa um bocadinho melhor. E finalmente agradecer à Almedina o convite também para aqui estar e todo o trabalho que tem sido realizado com o Governance Lab. Antes de passar a uma apresentação do livro e a alguns comentários, queria obviamente cumprimentar e dar os parabéns a todos os autores deste livro. É notório que há muito trabalho em todos os capítulos que são aqui apresentados, e a produção desta obra certamente foi trabalhosa, apanhou aqui este período da pandemia adicionalmente, o que se calhar até facilitou. O confinamento facilitou a redação de alguns destes capítulos e a conclusão daquelas peças que nós vamos sempre deixando para trás porque temos um almoço ou porque temos uma reunião fora, por aí fora. Portanto, espero que tenha havido aqui um impacto colateral positivo da pandemia na conclusão desta obra e numa reanálise que aqui foi feita de alguns temas, tendo em conta este contexto especial que estamos a viver atualmente. Mas, de facto, todos os autores de parabéns, e gostaria, obviamente, de os cumprimentar pelos capítulos individuais e também pela arquitetura da obra, que é muitíssimo feliz. E salienta-se, obviamente, nessa matéria, o trabalho do Paulo Câmara como coordenador do livro, e de facto é a sua disciplina e capacidade de mobilização que obriga a que os vários autores, de facto, entreguem aquilo que são supostos entregar. E também cumprimento em especial hoje aqui o Abel Sequeira Ferreira, que vai ter a oportunidade de moderar o debate com os autores que vão participar mais diretamente nesta matéria. E posto isto, esta introdução e estes preliminares, vamos então passar a uma apresentação da obra, o que é que nós encontramos quando pegamos no livro Administração e Governo das Sociedades, que tive a felicidade de me ser oferecido e enviado já há algum tempo para poder estar hoje aqui com uma leitura feita com alguma atenção. O que é que quem pega neste livro, o que é que vai encontrar, o que é que pode aqui aprender, para que é que este livro pode ser útil, e eu acho que no fundo numa apresentação de uma obra, para além de salientarmos que gostámos ou não e o que é que correu melhor e pior, devemos de facto transmitir aos potenciais leitores aquilo que aqui se encontra e o motivo da sua relevância e utilidade. E a apresentação que eu vou fazer é sumária para que haja também mais espaço para debate, para participação de todos aqueles que supostamente hoje aqui vão intervir. Eu começarei por falar sobre o título desta obra, falar um bocadinho da sua estrutura e passando depois a uma breve descrição do seu conteúdo, e deixarei alguns comentários mais pessoais sobre temas e questões que me têm perturbado nos últimos anos, nos últimos tempos, quanto a aspectos de corporate governance que para nós que já há muitos anos, alguns de nós, os mais velhos, já há muitos anos pensamos em alguns destes aspectos e temos alguns chavões e algumas palavras-chave que utilizamos de facto como essenciais à boa governance, mas que agora se calhar com a experiência adquirida ao fim destes anos todos também começamos a analisar e a questionar de outra forma, e portanto deixarei esses comentários mais para o final. E deixo-os depois para o Abel, para o Abel os pôr a debate e nos dar aqui uma visão diferente. Portanto, a minha intervenção será toda ela livre, sem travões, como não é sempre prática, mas é bastante habitual, assumindo que estou aqui num safe space, como diz agora a nova geração, e que se trata, e que tudo isto que estamos a fazer hoje aqui é algo experimental. E passemos então agora ao livro. E vamos analisar esta obra, Administração e Governação das Sociedades. Ora bem, se pensarmos bem, este livro regressa à essência, e eu já tinha isto escrito antes de ouvir
o que o Paulo Câmara disse quando aqui interveio há pouco, à essência do que é a corporate governance, não é? Administração e governação das sociedades, o que me parece muito apropriado, exatamente porque hoje já temos anos suficientes de reflexão prática deste tema de corporate governance para repensarmos, se calhar, algumas das regras e recomendações que vão sendo seguidas, algumas até recomendações e regras desenhadas com base em inputs de pessoas que até participam no Corporate no Governance Lab. E, na verdade, há progresso nestes últimos anos, há muita densificação, como os juristas gostam de dizer, mas também há o distanciamento que o tempo nos permite para analisarmos se de facto aquilo que nós legislamos e aquilo que nós recomendamos é o que resulta e é aquilo que faz com que as sociedades funcionem de forma melhor em termos da sua eficiência, em termos de dar resposta aos objetivos dos diferentes stakeholders e quais é que devemos considerar e em termos de bem-estar social até, eventualmente. Portanto, há aqui várias dimensões que me parecem importantes. E particularmente no momento atual da pandemia que estamos a viver, a reapreciação destes temas de governance é muito pertinente. Creio que não foi esse o objetivo quando o tema desta obra foi escolhido, mas de facto resulta muito bem desse ponto de vista, até porque particularmente alguns capítulos analisam com bastante maturidade alguns temas que há 10 anos teriam sido abordados de uma forma mais teórica, digamos assim, e inexperiente, e concilia isso com os temas atuais, não só da pandemia, mas também, e são relacionados, os da sustentabilidade, dos critérios ESG, por exemplo, tudo aqui cabe nesta obra e conseguem-se relacionar os vários capítulos e há aqui algum encadeamento. E agora então passemos a uma apreciação mais global do livro e uma descrição do seu conteúdo. E numa apreciação mais global, posso dizer que o li num longo fim de semana, com alguma atenção e que o fiz com muito interesse e até com prazer, que é uma coisa que acontece a um académico que de repente tem funções de gestão, volta a gostar mais de ler com profundidade uma obra e do desafio intelectual. Li que de facto com muito interesse, é uma leitura que eu recomendo sem dúvida a qualquer profissional no mundo da gestão ou no mundo do direito, que se cruzam, já se sabe. É um livro informativo, é atual, é relevante, são 663 páginas, bem escritas, bem revistas, que merecem de facto ser exploradas. Como é que o livro está organizado? Está dividido no fundo em duas partes. Tem uma primeira parte classificada como uma parte com estudos gerais, digamos assim, que no fundo tem temas que são geograficamente transversais acerca das funções de administração na governação das sociedades. E depois o livro tem uma segunda parte com aplicações, que no fundo são casos de países lusófonos, que estão hoje aqui muitíssimo bem representados. Ambas as partes desta obra acabam por se complementar e ambas estão de facto muito bem conseguidas. E vamos então passar aqui a uma análise destas duas partes do livro e dos seus vários capítulos para percebermos um pouco o encadeamento e o que é que daqui conseguimos espremer em termos de conteúdo e utilidade para diferentes tipos de leitores, porque o background e a experiência académica e profissional de cada um faz com que estejamos à partida mais confortáveis com alguns capítulos, com algumas temáticas do que com outros. Para mim, alguns trouxeram o reler e o rever assuntos que eu conheço melhor, outros capítulos trouxeram novidade. E em ambos os casos temos valor e todos nós somos diferentes, há a tal questão da diversidade e, portanto, este livro pode preencher de facto os objetivos de leitores bastante variados. A primeira parte do livro tem um primeiro capítulo que é de leitura obrigatória, devia ser para toda a gente, não é? Leitura obrigatória é o capítulo de Paulo Câmara que analisa o impacto que a pandemia poderá ter e está a ter na administração e governação das sociedades e estabelece aqui uma relação interessante até entre esta pandemia e o propósito das sociedades. Sobre isto eu falarei um bocadinho também mais no final, mas de facto é um excelente enquadramento dos grandes temas da governação e daquilo que já estamos a ver na prática a sofrer alterações e potencial futuro. Segue-se um capítulo da autoria de Rui Pereira Dias e Mafalda de Sá sobre
os recentes temas de sustentabilidade e a sua relação com as funções dos administradores e, em particular, com os deveres dos administradores. É um capítulo que, de facto, faz sentido que seja o segundo capítulo deste livro, porque aborda todos os temas que há uns anos atrás não considerávamos de todo quando discutíamos a gestão das empresas, nem os temas de governance, e que hoje em dia, em larga medida, até se sobrepõem em termos de urgência, eventualmente, aos temas de governance que habitualmente discutíamos. Portanto, tem aqui muito interesse a leitura deste livro e também me suscita alguma inquietude, e deixarei esses comentários da minha inquietude mais para o final, e creio que aqui vamos ter muitos desenvolvimentos nos próximos anos também, em matéria legislativa, em alterações de práticas, por aí fora. No capítulo 3 temos uma revisitação por parte de Filipe Moraes com imenso interesse, no fundo, do significado da independência dos administradores. E falo genericamente sobre os diferentes tipos de independência de que nós podemos estar a falar e aborda também o caso português e como é que isto está a ser considerado no nosso país. Este tema da independência é algo que nós tentamos objetivar, mas que não é sempre um tema que nos traz alguma subjetividade. Daí a sua relevância e daí, do meu ponto de vista, o interesse especial na leitura deste capítulo. É uma área em que eu também tive algum trabalho desenvolvido há uns anos enquanto investigadora e de facto achei toda esta análise muito interessante e com uma perspectiva um bocadinho diferente daquilo que é habitual. E depois no final vou deixar uma pequenina provocação ao Filipe Moraes, que eu não tive ainda o prazer de conhecer, mas certamente corrigiremos isto no futuro. E temos no capítulo seguinte Manuel Requicha Ferreira, com um capítulo muitíssimo esclarecedor quanto à designação de administradores por acionistas minoritários, que é um tema em que aqui há uns anos eu tinha um interesse relativo, porque nunca me tinha confrontado com ele do ponto de vista prático, mas que hoje em dia é um tema que me tem ocupado bastante do meu tempo, profissionalmente também. Aliás, todos estes temas de que falámos até agora sempre me foram muito queridos e aqui há uns anos eram do ponto de vista da abstração e do ponto de vista do desafio intelectual, e hoje em dia são também muito queridos do ponto de vista da prática diária e de outros tipos de experiência que nós vamos adquirindo. E isto não é exclusivo meu, é de praticamente todo este grupo do Governance Lab, e é um dos pontos que faz com que se diferencie o trabalho que é apresentado nesta obra. Há aqui uma reflexão muito completa sobre diferentes vertentes. Ora bem, o quinto capítulo, o Diogo Pereira Duarte apresenta aqui o tema das comissões executivas dos bancos e designadamente traz-nos uma análise da relação entre a comissão executiva e alguns aspectos muito importantes como a cultura organizacional, o sistema de controle interno dos bancos, a responsabilidade civil dos administradores. É um muitíssimo completo. É de facto, para quem tem interesse na banca e no setor bancário, é uma leitura muitíssimo interessante, muito bem conseguida nesta matéria. Nem sempre encontramos um sumário com esta qualidade na análise de facto das comissões executivas na banca. O capítulo seguinte, de José Miguel Lucas, foca o tema do setor público, que nem sempre é o parente rico deste tipo de análises e de obras. Mas, de facto, neste livro, ao focar o setor público, temos neste momento, no momento atual, a especificidade de verificarmos que a relevância deste setor e deste capítulo, hoje em dia, não exige o esforço habitual que há uns anos teríamos de fazer para atrair leitores e ouvintes e espectadores para um tema desta natureza. A relevância da gestão no setor público, penso que hoje é muitíssimo reconhecida e todos sabemos a relevância que tem para o nosso dia-a-dia. Esta pandemia deixou-nos aqui durante uma série de meses e ainda o estamos a viver com uma enorme dependência daquilo que o Estado pode e não pode fazer, e é mais uma reflexão muito importante a termos em conta para análises futuras. E neste capítulo do José Miguel Lucas, o enfoque é feito em particular na necessidade de orientação para a qualidade da gestão
por parte dos gestores públicos, o que me parece de facto essencial, e eu fui muito sensível a este capítulo porque na minha vida profissional e na minha vida pessoal e de socialização em Portugal, noutras partes do mundo, tenho de facto convivido de forma muito próxima com estas diferentes experiências de se gerir no público e no privado, em diferentes contextos, e este é um assunto da maior importância se queremos vir a ter maior eficácia daqui a algum tempo, quer no público, quer no privado, na gestão em Portugal e nos outros países lusófonos também. É uma questão que nos é comum a todos e está aqui muito bem colocada na parte 1 deste livro. Já o capítulo 8 analisa em detalhe a responsabilidade civil dos administradores, com uma análise que para um economista é absolutamente imperdível. Tenho a dizer-vos, não sei se todos têm esta sensibilidade, mas eu, como não tenho a mesma proveniência da maioria, estou hoje aqui numa minoria, considerei absolutamente imperdível esta análise sobre ilicitude e culpa, porque quando eu comecei a ler o capítulo, dada a minha ignorância nestas matérias em termos legais, digamos assim, estava a ler como se fosse Dostoiévski com Crime e Castigo, algo dessa natureza. E depois vamos analisando com mais cuidado aquilo que aqui nos é trazido e, de facto, é um capítulo com muito rasgo e interesse de leitura. E o contexto da pandemia é também aqui considerado e muito bem. E depois destes primeiros 8 capítulos, seguem-se então os suspeitos do costume, ou seja, vem o setor financeiro, apesar de já termos tido as comissões executivas dos bancos abordadas inicialmente, vem agora, no fundo, 6 capítulos que eu considero de facto muito úteis e pedagógicos quando nós nos focamos na atividade concreta deste setor financeiro. E no capítulo 9, Tiago dos Santos Matias debruça sobre a remuneração dos administradores, focando mais concretamente as sociedades gestoras e empresas de investimento. Já no capítulo seguinte, de António Garcia Rolo, é abordado o tema atual e quente, para não dizer escaldante, da administração de bancos sob resolução, não esquecendo também os administradores dos veículos de gestão de ativos e de instituições de transição. São temas muito atuais, sobre os quais à medida que os estudamos é que os descobrimos e, portanto, estas leituras são muito melhores do que ler num jornal, num artigo mal escrito por alguém que não aprofundou aquilo que está sobre o tema sobre o qual está a escrever um comentário ou está a opinar. Portanto, todos estes capítulos que estou aqui a mencionar são de facto muito importantes para acompanharmos a atualidade daquilo que se passa no sistema financeiro. Joana Frade, no capítulo 11, traz também o seu contributo, desta vez sobre a administração, também muito relevante, também no caso português, sobre a gestão de sucursais de bancos, incluindo a análise dos deveres dos gerentes das sucursais, em particular na prevenção de branqueamento de capitais. E segue-se o capítulo de Francisco Soares Machado, muito detalhado, acerca da administração de instituições de pagamento, e aqui não escapam também as instituições de fintech, que são um tema que tanta atenção tem atraído nos últimos anos, ultimamente não tanta, exatamente porque andamos ocupados com outros tipos de preocupações. No capítulo 13, enquadrado no sistema bancário, este capítulo debruça-se então sobre a forma como os conselhos de administração encaram o tema de outsourcing. É um capítulo da autoria de Lara Reis e também nos traz uma análise muito interessante de uma matéria que é tratada sempre de forma especial, digamos assim, por diferentes conselhos de administração e é bem captada neste capítulo. E a primeira parte dos estudos gerais deste livro fecha então com um capítulo sobre administradores de facto e qualificação de credores controladores. Para mim, este capítulo trouxe muita novidade, porque é uma área em que eu nunca trabalhei diretamente antes. Foi escrito por Leonilo João Lourenço Manuel e li com imenso interesse e creio que, por de facto, este ser um capítulo com imenso interesse, mas também, em alguma medida, eventualmente, pelo meu desconhecimento e ignorância. Mas, de facto, foi um capítulo que me acrescentou bastante e agradeço por isso. Já a segunda parte do livro tem outro sabor totalmente diferente. No fundo, é pegarmos na realidade de diferentes países, diferentes economias, diferentes
diferentes sistemas financeiros e temos uma descrição e uma análise de como é que na prática estas diferentes realidades lidam com a administração e governação das sociedades, que é exatamente aquilo que se pretende que esta segunda parte do livro nos traga, nos mais diversos países lusófonos. Portanto, sobre Angola, Sofia Val desenvolve o capítulo 15, cobrindo então a administração e governação, quer de empresas públicas, quer de empresas privadas neste país. O caso do Brasil é-nos trazido por José Romeu Amaral e Evandro Pontes no capítulo 16, seguindo-se, Telmo, a análise do caso de Cabo Verde, da autoria de Raquel Spencer Medina. Telmo Ferreira, autor do capítulo 18, traz-nos a realidade do Brasil e fica então a análise do caso de São Tomé e Príncipe nas mãos de Quilvan Stini e Yuri Ganga. E o último capítulo do livro fica então a cargo de Mónica Mendes da Silva, que nos traz uma leitura muito interessante, dada a dimensão do mercado, da economia, permite-nos fazer uma análise comparativa com as várias realidades das sociedades em Timor-Leste. Uma vez que no debate que teremos a seguir temos a possibilidade de intervenção também de alguns destes autores destas obras dos países lusófonos e houve aqui alguma coordenação, como seria de esperar, sendo a organização deste evento, estando ela a cargo de quem nós sabemos, não me vou prender com os detalhes concretos destas realidades diferentes, destes vários casos, uma vez que vamos ter a oportunidade de ouvir isso mesmo daqui a pouco, na primeira pessoa, por parte dos autores destas várias componentes. Posto isto, eu renovo o agradecimento pelo convite para estar aqui a apresentar esta obra, uma obra que tem imenso trabalho, que é interessante, que é útil e cuja leitura eu, com entusiasmo, recomendo. Antes de me ir embora, de me silenciar completamente, eu vou apenas deixar aqui algumas notas que são absolutamente pessoais e corro esse risco de partilhar as tais inquietudes que aqui mencionei no início, quanto a alguns temas obviamente relacionados com Corporate Governance que me foram surgindo à medida que li a obra e obviamente não vou dizer todas as preocupações que tenho ou todas as ideias que tive à medida que li o livro, porque isto seria imparável, mas ele está todo marcado, está todo aqui analisado, está aqui já está um bocadinho em mau estado até, de manuseamento com entusiasmo. Mas vou deixar aqui algumas notas pessoais que resultam da minha reflexão, assim já de um conjunto de anos, que o tempo vai passando, uma reflexão que foi precipitada pela leitura deste livro. E começo logo, apenas com 2 pequenos comentários, logo sobre o capítulo da apresentação, na página 7, em que aparecem logo aqui duas das palavras mais repetidas por todos nós nos últimos tempos, nos últimos anos e nos últimos tempos, que são o tema da diversidade e o tema do propósito. E o meu primeiro comentário tem a ver com o valor da diversidade e aquilo que nós fazemos quando promovemos a diversidade. E sendo eu, por exemplo, para além de economista, tudo isso, também mulher, não é? Que sou simultaneamente uma maioria, mas também uma minoria, nessa qualidade, nessas diferenças de género, por aí fora, até é um tema que me é caro desse ponto de vista. E na página 7, eu vou ler aqui só num instantinho, aqui um bocadinho e muito bem. É aqui dito, temos aqui recortes, a evolução verificada, a intensificação dos administradores, não vou ler tudo, entre os quais a inclusão de administradores não executivos, tal, e a observância de requisitos de diversidade e das comissões que apoiam a sua atuação, faz parte, não é? Faz parte desta discussão, apenas mencionar isso. E a questão que eu deixo para reflexão e para debate de todos é até que ponto este valor da diversidade, que é um valor que para mim é mais um valor do que uma regra que faça com que necessariamente um órgão de administração ou de outra natureza qualquer funcione melhor ou pior, seja mais capaz ou menos capaz. Obviamente também temos os estudos sobre essa matéria, mas ao impormos regras de diversidade, digamos assim, acabamos por se calhar ficar todos mais iguais do que não as impondo. Enquanto órgãos, digamos assim, não sei se me estou a fazer entender. É como em finanças, eu sou professora dessa área, não é? Quando nós recomendamos e aprendemos o benefício da diversificação, que é algo parecido,
e em que cada um de nós não se especializa nos investimentos que faz e todos nós temos um bocadinho de cada coisa, não é verdade? Mas ao fazermos isso, ao utilizarmos a diversidade que existe, cada um de nós compondo uma coisa muito diversa, todos nós acabamos por compor coisas parecidas, o que também nos correlaciona mais uns com os outros e que também pode ter aqui um papel importante na propagação de crises e de formas de pensar que acabam por ser depois mais homogéneas, ou seja, ao internalizarmos a diversidade, se calhar reduzimos a externalização da diversidade naquilo que as organizações fazem. É um tema que eu acho que é importante, que deve ser discutido e que merece uma reflexão de quem legisla e pensa sobre estas matérias no futuro. A outra palavra que me deixa, cuja popularidade é mais recente, que é o propósito, num contexto até às vezes diferente daquilo que é o propósito societário, como aqui vem referido em diferentes matérias, o purpose, desse ponto de vista. É também dito nesta apresentação do livro, e bem, também fala-se aqui também e analisa-se o impacto da pandemia Covid-19 na administração das sociedades e implicações que esta pandemia pode vir a ter até no próprio propósito societário. E quanto a isto, eu acho que nós, do futuro, devemos saber falar melhor sobre o que é devemos falar melhor sobre o propósito. Ou seja, porque uma coisa é nós dizermos que a pandemia afeta o propósito da minha organização na medida em que as minhas atividades, que são o que são, que não são afetadas pela pandemia, digamos assim, as minhas atividades são o que são. O que eu vou alterar é a produção, a comercialização, a distribuição, digamos, numa forma assim muito básica de economista a falar, dos serviços e dos produtos que eu aqui transaciono, digamos assim. O que se altera com a pandemia é o tipo de serviços e bens que eu vou produzir, e a pandemia faz com que aquilo que a minha organização fazia antes acaba por passar a ser uma coisa diferente, de facto. Acho que são questões que devem ser melhor discutidas, porque o tema do propósito e não pode ser só o sermos bonzinhos, de repente, todos. Ou seja, é uma preocupação que eu tenho, porque as organizações, na sua origem, a maior parte daquelas que são alvo destas análises, não são gangues de criminosos, não é? São organizações que, na sua origem, têm um determinado objetivo, que era uma fábrica de bolachas, ou era um banco com uma determinada natureza, e de repente tem alguma preocupação com o estarmos, eventualmente, a passar um excesso de responsabilidade para as organizações, ao dizer que o seu propósito tem de abordar tudo aquilo que é relevante e bom e importante no mundo, e qualquer dia estamos quase a falar em termos aqueles conceitos que tradicionalmente os economistas abordavam muito e que depois nos últimos anos passaram a abordar menos com um enfoque diferente, os grandes temas do bem-estar social, de como é que é feita a alocação de recursos para que haja uma boa alocação de recursos que maximize o bem-estar social, o de todos no seu conjunto, por aí fora. E isto não é uma conversa sequer ideológica do ponto de vista daquilo que eu estou aqui a dizer, de todo, é apenas recursos que têm de ser distribuídos por todos. Tenho esta preocupação muito grande sobre de que é que estamos a falar quando estamos a falar de propósito. É uma alteração da natureza, da essência dos negócios, ou é algo um pouco diferente, é uma alteração na forma como essas mesmas atividades são conduzidas, e se isto vem dos bons instintos individuais de cada um ou de cada organização, que passa a ter uma excelente imagem, por exemplo, no capítulo 1 do mesmo livro, na página 21, quando se fala na importância da liderança durante na gestão desta pandemia, nas várias sociedades, fala sobre valores éticos e liderança. Esse capítulo dá-nos alguns exemplos, no último parágrafo, creio eu, de líderes empresariais que implementaram um conjunto de medidas, de alterações das práticas de gestão das suas empresas, que facilitaram um pouco a vida de outras empresas e de trabalhadores e por aí fora, e de clientes, durante este momento da pandemia.
E o que eu pergunto é se nós queremos que esse tipo de situações de crise, genericamente a gestão de bem-estar social, digamos assim, seja feita através de iniciativas individuais, pessoais ou de organizações com boas intenções e com um bom propósito, ou se a relação com o Estado tem de ser revista de forma a termos uma outra maneira de definir um propósito mais genérico e caminhos, ou se no fundo é a regulação que resolve isso e proibirmos que certas práticas sejam implementadas, e é esse o caminho que deve ser seguido em vez do novo capitalismo de que de vez em quando se fala. Portanto, deixo estes temas para reflexão, porque para um economista é bastante diferente, é diferente pensar nisto por comparação com alguém que está mais habituado à forma como se delimita, do ponto de vista legal, o âmbito de intervenção das administrações. E não vou aqui prender muito mais. Obviamente, este assunto é transversal a todos os temas que são discutidos nesta obra, e em particular àquele que é mais recente, o do capítulo 2 sobre a sustentabilidade, por exemplo, ou depois o próprio capítulo sobre ESG, no fundo, do Environmental, Social and Governance, esses critérios e esses fatores que também são apresentados no capítulo do Abel Sequeira Ferreira. Estes temas da sustentabilidade são responsabilidade de quem? Quais são de facto os deveres de sustentabilidade que os administradores têm ou que as sociedades têm? Isto é à vontade de cada um, é definido assim, como é que o capital natural é considerado de facto na gestão das organizações. E acho que este é que é o grande tema do momento, e o governance do capital natural é um tema que alguém aqui devia pegar com cabeça. É muito necessário. Por fim, vou apenas deixar uma pequena provocação, é uma pequena provocação, é uma coisa mais entre aproveitar que está, não sei se está a assistir o Filipe Moraes, é possível. Estava, Henley, não era? Pois, também falámos no Filipe Moraes, que eu não conheço, mas que tem todo aquele capítulo sobre independência e que nos fala da independência material e, no fundo, na imposição de regras que sejam objetivas e que nos permitam medir o grau de independência, ou o sim ou não, de independência no tick the box, preenche este requisito, não preenche aquele requisito, sim, não, sim, não, sim, não, é independente ou não é independente. Não? E todo o capítulo é interessante. E nós pedimos isto a estas sociedades que estão aqui representadas neste livro. E eu como é uma área em que tenho um gosto especial e algum conhecimento, depois fui ver também com interesse as referências bibliográficas do livro e tudo isso, e deste capítulo em particular. E depois, o Filipe Moraes tem vários artigos em coautoria com Andrew Kakabadze e Nada Kakabadze. Eu acho que isto não é coincidência, que isto deve ser família. Isto cheira-me a um casal de coautores. E o que eu pergunto é ao Filipe Moraes e aos colegas se acham que a independência de qualquer deles, no trabalho desenvolvido de investigação e nestes artigos e na análise da independência das administrações, se é ou não afetada ou condicionada por esta relação familiar, por exemplo, por esta quebra de independência no tick the box, se fôssemos ali medir de uma forma objetiva quão independente ou não é esta equipa de investigação deste projeto. É uma pequena provocação, é um pequeno, mas não é provocação nenhuma, nem é sério, que obviamente que eu sei que estas pessoas não são de todo afetadas no seu trabalho de investigação ou no que quer que seja na universidade, pelo facto de terem uma relação pessoal diferente. Mas é também a subjetividade que vai estar sempre presente em tudo aquilo que são temas de governance das empresas, e que a imposição de regras e o exemplo que estas regras dão é sempre muitíssimo importante para termos um bom desempenho societário, mas que o caráter de cada um, tudo aquilo que nós não conseguimos medir assim tão facilmente, é importante na mesma medida, creio eu, e que isso só os anos é que nos ajudam a avaliar. E agradeço muitíssimo a oportunidade, já gastei aqui tempo a mais, mas no fundo o que eu faço é uma recomendação desta obra que muito prazer me deu ler e que vou aqui guardar no meu gabinete com todo o gosto. Obrigada. Muito obrigado,
Clara Raposo. Eu vou começar por cumprimentar o Governance Lab em geral e todos os presentes e agradecer naturalmente o convite que me foi endereçado para moderar esta conversa que vamos ter de seguida. Queria começar por cumprimentar específica e pessoalmente a Clara Raposo. Estou aqui, confesso, cheio de vontade de sabotar o resto da sessão e, em vez de fazer perguntas aos coautores, dedicar-me a responder e a instigar à resposta a muitas das provocações muito interessantes e muito pertinentes que a Clara partilhou comigo, ainda por cima porque, fruto do extraordinário trabalho que tem estado a fazer no ISEG, as oportunidades para estar consigo são cada vez mais raras e, portanto, devíamos estar aqui a aproveitar para ter uma discussão mais alargada e aprofundada, mas ficam registados os temas que são da maior importância para a nossa discussão. E o outro convite pessoal e intransmissível é ao Paulo Câmara. O Paulo é a razão de estarmos aqui hoje a ter esta conversa. O Paulo é a razão de ser, a alma e a essência do Governance Lab. E o Paulo é, portanto, o grande responsável pelo enorme sucesso deste empreendimento, que se traduz numa dúzia de obras de grande qualidade e que extraordinariamente, e é particularmente extraordinário em Portugal, afirma um coletivo informal como o principal centro de pensamento, reflexão, investigação e produção intelectual e científica relativamente a um tema da maior importância, como é o tema do governo das sociedades. E, portanto, Paulo, aquele abraço forte habitual e a certeza de que este meu cumprimento só peca por defeito. Agora, abre-se aqui, nesta nossa sessão, um espaço de debate e eu ia chamar primeiro para esta nossa conversa a Sofia Val. A Sofia Val produziu um texto do maior interesse e importância relativamente àquilo que é o governo das sociedades em Angola. E que é particularmente interessante, não apenas porque nos dá uma panorâmica geral e muito completa e detalhada ao mesmo tempo, que foi certamente muito difícil de conseguir realizar num artigo que, por definição, é um trabalho de curta extensão. Mas não só porque nos dá essa visão, mas como além disso consegue fazer algo que a maior parte de nós normalmente não conseguiria fazer e que é juntar no mesmo escrito direito público e direito privado, governação de sociedades privadas e de empresas públicas. E, portanto, a primeira pergunta que eu lhe colocaria é se, para além daquilo que teve a oportunidade de nos explicar e de nos mostrar e que com certeza todos aprendemos, se na prática depois aquele conjunto de articulados e de diplomas se aplica com a mesma efetividade, a mesma convicção, a mesma adesão a sociedades privadas e empresas públicas, ou se é possível descortinar diferenças e, se for o caso, quais é que elas são. Boa tarde, Abel, muito obrigada. Queria em primeiro lugar agradecer ao Paulo Câmara o convite para estar aqui hoje a falar um bocadinho sobre o meu tema. E queria agradecer o trabalho que o Paulo tem feito ao longo destes anos todos, que tem sido capaz de juntar gente dos diferentes quadrantes do mundo, que é de facto um trabalho admirável, e se não fosse a energia do Paulo isto não seria obviamente possível. Respondendo ao Abel, que me colocou uma pergunta que não é uma pergunta, que é uma provocação, eu tenho para lhe dizer o seguinte: na verdade, do ponto de vista do direito angolano, nós temos um desfazamento muito grande entre aquilo que são as melhores práticas de gestão das empresas privadas e aquilo que são as que nós gostaríamos que fossem as melhores práticas de gestão das empresas públicas, certo? Então, nós temos aqui um grande desfazamento e eu sou uma forte apologista de que as melhores práticas
que se tem visto no setor privado deverão influenciar positivamente as empresas do setor público. Nós, o ano passado, tivemos um evento, um primeiro evento, a Associação Angolana de Corporate Governance, que teve exatamente por tema base a boa governação das empresas que integram o setor empresarial público. Este ano tivemos um segundo evento onde discutimos o bom governo das privatizações. Portanto, o que nós vemos aqui na realidade angolana é que, na verdade, o setor empresarial público tem imenso peso, pelo facto de termos imensas empresas públicas ainda em setores que tradicionalmente já foram até deixados à iniciativa privada, e isso é o que está a acontecer, porque estamos neste momento num contexto de privatização. O Estado vai abandonar participações em bancos, em seguradoras, em empresas que se dedicam à produção petrolífera, diamantífera e por aí fora. Portanto, nós estamos a caminhar neste processo. E é por essa razão que me pareceu importante que estas boas práticas que nós temos visto, que são os primeiros passos que vão surgindo a nível do setor privado, deveriam ser tratadas juntamente com o que se passa no setor público, para tentar que se fizesse aqui uma ponte que conseguisse influenciar positivamente. Mas esta ideia de dinâmicas em que há uma influência recíproca do setor público para o setor privado, eu penso que entre nós é extremamente importante, se calhar mais do que noutros países onde o direito à concorrência tem um peso muito grande, como é o caso de Portugal, não é? Influenciado pela União Europeia, e onde o Estado se reserva quase nada, digamos assim, do ponto de vista de intervenção no setor empresarial. E nessa lógica e nesse contexto de evolução, e tendo em consideração que o mercado de capitais em Angola continua a encontrar-se num estádio ainda de desenvolvimento que deverá progredir nos próximos anos, qual é que a Sofia vê como o principal incentivo das sociedades privadas, neste caso, para aderirem, nos casos voluntariamente, noutros casos é obrigatoriamente, mas mesmo quando é obrigatoriamente, se a adesão for voluntária, a coisa corre melhor e é mais efetiva. Qual é o principal ou quais são os principais incentivos que vê para que as sociedades privadas adiram àquilo que, discutivelmente ou não, se consideram ser as melhores práticas de governo das sociedades? Olha, eu acho que o grande incentivo, pelo menos aqui em Angola, nós temos tido uma abordagem menos de soft law e mais de hard law. E isto, já desde 2013, nós temos um conjunto de avisos do Banco Nacional de Angola, que foi precursor neste sentido de começar a impor às instituições financeiras bancárias um conjunto de boas práticas, não é, que foram sendo definidas, e portanto isto tinha prazo de implementação, e portanto é uma adesão voluntária, mas forçada, não é, como o Abel disse, e muito bem. Do ponto de vista do mercado de capitais, nós temos em perspectiva a abertura da Bolsa de Valores para o mercado acionista, portanto nós estamos a comercializar apenas obrigações, títulos de dívida pública. Tínhamos inicialmente projetado que a primeira empresa a ser cotada em Bolsa seria a Ensa Seguros, isto depois falhou, imagino eu, porque não havia condições do ponto de vista da boa governação do ativo que se ia privatizar. Portanto, há claramente algumas falhas que não permitem esse posicionamento, e agora estamos a ver que portanto, a primeira empresa que vai ser privatizada será o Banco BCI, privatizada em Bolsa. E esta adesão, mais uma vez, às boas práticas é uma adesão impositiva, portanto não é uma adesão voluntária. A Comissão do Mercado de Capitais tem um guia de boas práticas do regime de Comply or Explain, mas também tem um conjunto de regras de governance que estão no nosso Código de Valores Mobiliários e que vão ter de ser cumpridas sob pena de sanções. Portanto, eu acho que o grande incentivo entre nós é mesmo optar pelo hard law e não pelo soft law. As outras considerações sobre a vantagem que isto pode representar a longo prazo, do ponto de vista da sustentabilidade financeira da empresa, do bem-estar da população, são considerações interessantes e pertinentes, mas penso que para
passar da teoria à prática, o caminho que está a ser seguido aqui parece muito bem, que é nessa perspectiva de hard law. Muito bem, eu ia convidar para a nossa conversa o José Romeu Amaral, porque de facto a experiência no Brasil, que também teve a oportunidade de partilhar connosco no excelente artigo que assinou em coautoria neste volume, a experiência do Brasil é de facto diferente. O Brasil tem um mercado de capitais totalmente desenvolvido e que, tanto quanto nos é dado percepcionar à distância, tem cumprido o seu objetivo e a sua missão de ajudar ao financiamento das empresas. Talvez menos no passado mais recente, talvez mais no passado mais longínquo. O Romeu poderá ajudar-nos a perceber se é assim ou não. A questão que eu lhe colocava no fundo é no sentido de perceber se a existência de normativos articulados de governo das sociedades, sejam eles de hard law ou de soft law, de alguma forma, na sua perspectiva, terá contribuído para um maior desenvolvimento do mercado de capitais no Brasil. Abel, obrigado pela pergunta. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer também ao Paulo Câmara pelo convite e parabenizá-lo pela condução dos trabalhos do Governance Lab, que sem dúvida é um espaço muito importante de debate da governança ao redor dos países lusófonos e tem contribuído bastante para essa discussão. Também gostaria de dar um abraço a todos os participantes, em nome da Mafalda Sá, a quem eu tive a honra de dividir um período lá no Max Planck, e eu sei que ela está aí nos assistindo. Aqui no Brasil nós tivemos sim uma evolução significativa em termos de governança corporativa desde a década de 90, né? Em 1995 nós tivemos a criação do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa e aí em 1999 foi instituído o primeiro Código de Melhores Práticas e na sequência a Bolsa de Valores, atualmente a B3, ela institui um novo segmento de listagem chamado Novo Mercado, e que tem regras mais rígidas de governança, uma preocupação maior com a proteção dos acionistas não controladores, minoritários, e esse código, juntamente com esse novo segmento, fizeram com que o mercado de valores imobiliários e a Bolsa passassem a exercer um papel significativo de financiamento das companhias no Brasil. Desde então, nós temos visto uma migração significativa de companhias dos outros segmentos de listagem. Nós temos o segmento de entrada, nível 1, nível 2, e aí o novo mercado, com regras diferentes de governança. Cada um dos segmentos tem o seu regulamento. A adesão é obrigatória ao regulamento quando se pretende ingressar num desses segmentos, ou quando se pretende efetuar listagem de valores imobiliários na Bolsa. E aí cada regulamento tem as suas particularidades. Como eu disse, o novo mercado é mais rígido, ele tem lá desde da regra principal dele, que é uma ação, um voto, e aí só as companhias que estão no novo mercado só podem possuir ações ordinárias, não podem possuir ações preferenciais. Isso teve um efeito muito importante de 2000 para cá. Hoje já há uma discussão sobre essa regra, tendo em vista que algumas companhias brasileiras, principalmente na área de tecnologia, têm optado em efetuar a sua listagem e a oferta pública de ações na Bolsa norte-americana, na Nasdaq, ao invés de listar aqui na Bolsa brasileira, justamente por algumas regras específicas da nossa lei societária e também dos regulamentos de listagem que impedem, muitas vezes, alguns arranjos societários, principalmente em termos de controle acionário, né? Então, dando exemplo aqui, a XP, que é uma corretora de valores imobiliários, ela fez uma listagem na Nasdaq, justamente porque ela não havia um interesse dos controladores de não perderem o controle, e para isso havia necessidade de ter ações preferenciais e ter aí ações ordinárias com uma diferença na base acionária, até porque aqui na lei brasileira você tem aí uma vedação que só permite a emissão de até 50% de ações preferenciais
É um problema com o qual também nos defrontamos em Portugal e que estamos a procurar resolver, não por falta de propostas, porque andamos há 3 anos a apresentar propostas, mas por falta de alguém com quem possamos conversar para resolver o problema. E além desse tema, existem 2 outros exemplos de outros temas que de forma generalizada as sociedades brasileiras vejam como problemas de governo das sociedades, temas que possam, por exemplo, levar as sociedades a não querer financiar-se através do mercado? Não, eu acho que hoje houve uma mudança significativa da fonte de financiamento, né? Até 2 anos atrás, o Banco Nacional de Desenvolvimento, o BNDES, exercia um papel significativo no financiamento das companhias brasileiras, e o BNDES ele teve uma mudança na sua política de investimento, passou então a não mais investir ao conceder empréstimo, porque ele tem 2 braços, ou ele faz empréstimo ou ele usa o BNDES Par, que é um veículo de participações, e aí faz emissão ele adquire debêntures conversíveis em ações ou diretamente ações em ofertas públicas. Então houve essa mudança, o BNDES diminuiu significativamente o financiamento e agora o mercado de capitais ou a bolsa de valores tem tido este ano principalmente um volume significativo de novas ofertas, sejam de companhias já listadas, sejam de companhias fechadas que resolveram abrir o capital por meio de ofertas iniciais. Portanto, é justo dizer que o governo das sociedades em si não constitui um entrave à presença das companhias no mercado, mas constitui antes um elemento, a par com outros, que constituem um conjunto ordenado e organizado que acaba por, de algum modo, criar as condições para que as companhias possam financiar-se através do mercado. Sem dúvida. Aliás, a escolha do novo mercado pelas novas companhias que desejam ingressar na Bolsa de Valores tem sido até uma exigência dos investidores, né? Então, as novas companhias elas já ingressam diretamente no novo mercado, porque o apetite do investidor está muito voltado às companhias listadas nesse novo mercado, justamente pelas regras mais rígidas de governança. Muito bem. A situação em Portugal não é exatamente a mesma. O número de empresas no mercado português tem vindo a diminuir e quando digo isto refiro-me quer a sociedades não financeiras, quer também a sociedades financeiras. O número de bancos cotados em Portugal é neste momento o mais reduzido que alguma vez foi. E o Diogo Pereira Duarte, que eu tenho o gosto de rever nesta nossa sessão, escreveu precisamente sobre o papel da Comissão Executiva na governação das instituições financeiras. E tocou num aspecto que me é muito caro, que é o aspecto da cultura empresarial, que eu trouxe como um objeto relativamente não identificado para este nosso seio de discussões jurídicas, mas que de facto para os juristas, se calhar muito menos para os economistas, é ainda um objeto um pouco estranho, designadamente porque lhe falta aquilo de que a Clara há pouco falava e de que nós juristas gostamos muito, que é a tal densificação, de preferência traduzida depois numas dezenas de regras e regrazinhas, que é para podermos todos saber e fazer imenso tickboxing relativamente à matéria. O Diogo, contudo, não seguiu esta abordagem e tratou o tema da cultura empresarial numa outra perspectiva, designadamente a partir daquilo que é o conjunto vasto de normativos que os bancos estão obrigados a respeitar na condução diária das suas atividades. E por isso, a primeira questão que eu gostaria de colocar é se de análise da investigação feita resulta que esta imposição externa é fundamental para a adoção de determinados aspectos, vou chamar-lhes culturais, porque é isso que está em causa, na atuação dos bancos, ou
se mesmo sem essa imposição externa, o Diogo sente que muitas dessas práticas poderiam ser ou estariam já a ser adotadas. E de caminho, tentar que nos ajude também um pouco a perceber, afinal, do que é que falamos quando falamos de cultura relativamente a estas organizações e, em particular, as organizações financeiras. Muito boa tarde a todos. Boa tarde ao Dr. Paulo Câmara, um agradecimento ao Paulo Câmara pelo convite que fez para que pudesse participar nesta obra, que participei com muito gosto, com muito interesse, até pela, digamos, finalidade associada à iniciativa da Casa dos Rapazes que esta obra tem. Queria cumprimentar também a professora Clara Raposo e o Dr. Abel Sequeira Ferreira, que é um gosto ver aqui, dizendo-lhe, não posso deixar de lhe dizer, que a última vez que me fez assim perguntas diretas, estávamos numa aula de Direito Comercial e, portanto, estou-me neste momento a sentir aqui um bocadinho intimidado. Estávamos no longínquo ano de 2004, eu estava assim a ser objeto desta interpelação. Bem, eu, na realidade, queria dizer, antes de mais nada, que, enfim, o contexto em que surge este artigo foi um contexto de ter desempenhado funções até há pouco tempo numa instituição bancária portuguesa que procedeu a um complexo e moroso procedimento de mudança de modelo de governance para modelo de administradores executivos para modelo de administradores executivos e não executivos, e pelo facto de ter vindo a constatar que a regulação bancária, desde 2017, nas orientações da EBA, tem insistido em algo que eu me percebia na realidade prática, que há aspectos que são aspectos não tangíveis, que são essenciais para o sucesso do sistema de governação, porque na realidade o papel aceita tudo, e portanto regras e regrazinhas, como o Abel dizia, podemos pô-las no papel, tick boxes, podemos preenchê-las ou não preencher, mas se de facto não existir em cada uma das pessoas uma percepção fundada em juízos de cultura, juízos de ética, sobre como é que as coisas devem ser feitas, uma percepção de que há ali algo mais importante do que a própria função que está a ser desempenhada, o sistema de governação não vai funcionar. E, de facto, enquanto estava a escrever este artigo, o Banco de Portugal tinha colocado em consulta pública um projeto de alteração do Aviso 5 de 2008, focando muito especialmente na questão da cultura organizacional. Enfim, no Aviso 5 de 2008 já era abordado, mas agora com outro tipo de intensidade, nas orientações da EBA, enfim, foi este o contexto que me levou a procurar concretizar aqui um pouco. Primeiro aspecto, que o sistema de governo não é algo que diz respeito apenas aos órgãos societários, portanto, é algo que tem que implicar toda a organização. E, segundo aspecto, que a importância das pessoas e aquilo que elas sentem, as percepções que têm como as coisas devem ser feitas, é um elemento absolutamente essencial. O aviso, claro, regula aqui, sobretudo, os instrumentos que estão na base da criação desta cultura, ou que pelo menos podem influenciá-la de maneira muito significativa, a existência de códigos de conduta e as consequências para a sua violação, o problema dos incentivos que são gerados pelas políticas e práticas remuneratórias, a existência de um sistema eficiente de whistleblowing. Tudo isso é muito importante, mas foca também aquela mensagem que me parece essencial, que é
na criação desta cultura, quem está na liderança e a mensagem que transmite às pessoas que integram uma organização sobre o controle que deve existir, sobre a maneira como os riscos devem ser geridos, sobre como os conflitos de interesse devem ser mitigados e aquilo que transmite sobre a importância que transcende a própria instituição enfim, da maneira como as coisas são feitas, é absolutamente essencial. Aquilo que se chama the tone from the top, e é isso que procuro aqui um bocadinho, procuro um bocadinho abordar no artigo. Na prática, estas pessoas estão na liderança relativamente às várias componentes do sistema de governo interno, o que é que elas devem fazer, em que áreas devem ter intervenção, quais são as competências que devem exercer. E respondendo agora mais diretamente à pergunta, sim, exato. Para terminar, peço desculpa, para terminar, não, a percepção que eu tenho, enfim, daquilo que pudemos assistir nos últimos anos, é que a existência de uma verdadeira cultura de cumprimento, uma cultura de respeito e de prevalência dos interesses dos clientes e dos investidores não é aquilo que mais abunda nas organizações. E quando essa transmissão é feita ao conjunto das equipas vindo de cima, seria mais efetivo e eficaz transmitir a cultura como uma questão de compliance ou como uma questão de estratégia? Eu penso que, embora julgue que os dois aspectos estão relacionados, julgo que, enfim, pelas implicações reputacionais que podem ser bastante relevantes e que podem mesmo pôr em causa a sustentabilidade da instituição, estes aspectos de cultura não podem ser dissociados da estratégia da instituição, enfim, daquilo que é preciso para ela se afirmar no mercado e sobreviver no mercado. Mas a cultura que deve ser passada é de que o compliance e o controle é algo que não pertence às pessoas iluminadas que desempenham umas funções em termos especializados, mas que cabe a toda a gente na organização. Muito bem, obrigado, Diogo. Eu deixei para o fim um bocadinho da conversa com o Rui Pereira Dias. Rui, acabei de receber o e-mail, obrigado. Eu faço aqui um disclaimer, porque eu e o Rui, nos últimos meses ou nos últimos 2 anos, pensamos intensamente um no outro, porque estamos ambos na Comissão Executiva de Acompanhamento e Monitorização do Código de Governo das Sociedades e, portanto, praticamente todas as semanas temos problemas de interpretação do código, de monitorização do código e, nos últimos meses, muito intensamente, de revisão do código de governo das sociedades, convidando-vos, aliás, a conhecerem, se é que ainda não o fizeram, a versão mais recente do Código de Governo, que foi publicada há alguns dias e que, não sendo o resultado perfeito que cada um de nós gostaria de ter alcançado, foi o resultado possível e parece-me que muito válido que conseguimos alcançar e para o qual, aliás, o Paulo Câmara também deu significativo contributo. O tema deste bocadinho da nossa conversa tem a ver com sustentabilidade, fatores ESG, mas procurando enquadrá-lo no governo das sociedades e procurando ser provocatório, como nós gostamos que aconteça nas nossas conversas, eu devo dizer que estou muito, muito assustado. Porque de tudo o que tenho visto, parece-me que a Comissão Europeia está a preparar-se para, de uma machadada só, destruir grande parte daquilo que nós conhecemos como o edifício normativo do governo das sociedades, com base próxima, enfim, não será isso que explica tudo, mas com base próxima num estudo, num inquérito que foi feito pela Ernst & Young a pedido da Comissão Europeia
inquérito, estudo extraordinariamente criticável e que, aliás, quer a AEM, quer a European Issuers tiveram a oportunidade de criticar, porque os seus pressupostos estão quase total e completamente errados, e um estudo que conclui que as companhias, as sociedades cotadas, não os investidores e os acionistas, têm uma perspectiva de short-termism e que, portanto, são as sociedades que estão demasiado empenhadas em conduzir a sua atividade olhando apenas para resultados de curto prazo. E essa conclusão, a par com a urgência, que aliás a Clara Raposo há pouco também falava, que tem sido imprimida aos fatores ESG e designadamente aos aspectos ambientais, parece-me que vai poder levar muito rapidamente, muito mais rapidamente do que suporíamos ou do que muitos de nós estarão à espera, a alterações significativas e substanciais naquilo que é o governo das sociedades, que de algum modo poderá ficar completamente subalternizado a outros interesses que já não olham ao que para nós é importante, que é a ligação do governo das sociedades ao direito das sociedades comerciais, porque é disso que estamos a falar, mas que olham a outros objetivos e realidades absolutamente utilitaristas. A pergunta foi demasiado longa, peço desculpa, achei que era importante contextualizar, mas tenho a certeza que o Rui vai conseguir rapidamente dar-nos a sua perspectiva sobre o tema. Muito obrigado. Eu não sei se entendi exatamente a pergunta, que li mais como um comentário, mas enfim, em primeiro lugar só dizer muito rapidamente que estou muito grato por ter participado nesta obra e por isso queria deixar aqui um vivíssimo elogio ao Paulo Câmara, que de facto tem enfim, características pessoais e científicas que permitem, e que são raras, que permitem congregar tanta gente e fazer com que tanta gente se dedique à realização de uma obra e para mais com que é a cereja no topo do bolo, com uma dedicatória a quem realmente necessita e, portanto, com os proveitos desta obra a reverterem para uma obra muito meritória e, portanto, queria deixar aqui esse vivo elogio e o registro do prazer que tenho em participar. E enfim, queria cumprimentar todos que já ouvi e gostei muito de ouvir todos. A professora Clara Raposo, quando eu escrever um livro nestas áreas, acho que não fugirá a que eu lhe peça também que faça uma apresentação, porque fez uma tão completa apresentação que muito, muito valoriza esta obra também. Diretamente ao que o Abel há pouco disse, eu acho que estamos a viver tempos de facto muito particulares. O que nós, eu e a Mafalda de Sá, que somos os coautores deste capítulo que nos traz aqui, o que tentámos foi fazer uma espécie de um caminho por aquilo que nós vamos vendo como evoluções naquilo que deve significar a sociedade e o interesse social da sociedade, e fomos apontando evoluções sobre, quer em documentos em matéria contabilística, quer em matéria mais puramente societária, e depois, já ligado à sustentabilidade, o que é que nós temos visto como a evolução desde a responsabilidade social das empresas, que era a terminologia há alguns anos dominante, até hoje, sobretudo falarmos dos fatores ESG, de todas as evoluções sobre o empreendedorismo social, enfim, os deveres de transparência que as várias entidades de divulgação de informação que aqui estão vinculadas, e depois tentar fazer um wrap final de o que é que isto significa no fundo para o interesse social e para a postura de cada um dos administradores perante esse interesse social. E indo, eu não vou dizer o que é que nós dizemos no artigo, se calhar não dizemos grande coisa também, mas o que me preocupa, ou enfim, ao mesmo tempo é fascinante nós participarmos de toda esta discussão. O que é interessante nesse paper do Ernst & Young
em toda a discussão que há hoje sobre, que a professora Clara Raposo também já referiu, sobre o propósito, o corporate purpose. Às vezes nós não sabemos muito bem se estamos todos a falar da mesma coisa. Há textos interessantes, recentes, de que eu me lembrei logo que a professora Clara Raposo falou no tema do propósito societário, que procuram desde já fazer, tal como aqui há uns anos, e isto os juristas recordam-se bem, quando se começou a falar da Business Judgment Rule, houve vários textos a dizer, mas afinal o que é isso? Porque os americanos e os ingleses usam essa expressão para falar de 3 ou 4 coisas diferentes, aspectos processuais, aspectos mais substantivos, etc. Hoje começa a haver a mesma discussão quanto ao propósito, porque uma coisa é o propósito enquanto a procura da melhor teoria jurídica, teoria legal sobre o que é a sociedade e quais são qual é a razão de ser da existência da forma societária, e entramos nas discussões sobre os conflitos de agência e uma série de preocupações sobre o que é a sociedade. Outra coisa é a discussão que hoje é muito viva também sobre qual é, de que maneira é que nas finanças nós devemos entender quais são as propriedades da sociedade. Ou que em termos de estratégias de gestão, quais são as melhores estratégias de gestão para ter uma sociedade, uma empresa bem gerida e lucrativa. Tudo isto entra com matizes diferentes na noção do propósito. E, portanto, um dos grandes receios que eu tenho hoje é desta necessidade de uma certa desambiguação, porque falamos de uma mescla de muitas coisas diferentes e, por vezes, podemos não saber exatamente do que é que estamos a falar. Mas quando a Comissão Europeia, designadamente, fala de propósito, não estaremos apenas, ou não estará a Comissão Europeia apenas a tentar encontrar pretextos para um alargamento desmesurado das responsabilidades dos administradores e, por essa via, a criar um conjunto de obstáculos que vão fazer com que os mercados de capitais se tornem ainda mais quase que de utilização mínima no financiamento da economia. Vocês identificam ou antecipam essa tendência? Eu acho que aqui há muita gente mais bem colocada do que eu para responder essa pergunta. Do meu lado, essa é uma excelente questão. Nós, se pensarmos na toda a regulação europeia, na verdade, os grandes temas de direito societário, como seria este sobre os deveres dos administradores e de que maneira é que a sustentabilidade entra ou não na definição desses deveres, sempre falhou a regulação europeia. Nós tivemos propostas de 5ª diretiva, de 9ª diretiva, aquelas diretivas relativas aos deveres dos administradores, também aos grupos de sociedades, no fundo aqueles grandes temas de direito societário que interessam na prática, sempre falharam, nunca tivemos uma regulação europeia nesses temas. E de facto esta pode ser uma tentativa, podemos ler isso assim, uma tentativa de encontrar um modo de chegar a regras europeias. Embora o próprio estudo Ernst & Young, eu li muito de passagem, confesso, mas tem ao menos a noção de que pode não fazer sentido. Ele no sumário executivo deixa um conjunto de propostas alternativas e diz que algumas delas são de soft law, que não faria sentido entrar em hard law, portanto na regulação dos próprios deveres dos administradores. Portanto, eu não sei até que ponto é que se vai arranjar consenso político para conseguir para avançar tão longe. Sendo que, a última coisa também neste tópico, antes do Abel me tirar a palavra, também é a de que isto levanta a questão que talvez muitos dos que aqui estão, o José Ferreira Gomes também já pensou muito sobre isso, de que maneira é que esta discussão faz sentido para todas as sociedades ou, na verdade, apenas para as sociedades cotadas. E às vezes isso não está a ser enaltecido suficientemente, porque há ou na verdade para sociedades de determinada dimensão, independentemente do modo do seu financiamento. São temas extraordinariamente interessantes, espero que este bocadinho de conversa e discussão tenha aguçado o apetite para a leitura dos artigos neste volume do Governance Lab.
temos de cumprir o horário e, portanto, sem mais delongas, passo a palavra ao Paulo Câmara para o encerramento desta sessão. Muito obrigado, Abel. Agradeço muito todos os intervenientes nesta sessão e voltando um pouco atrás, queria também agradecer à professora Clara Raposo a apresentação muito cuidada, muito completa, muito inteligente, apanhando no fundo vários ângulos de temas que de facto não ficaram resolvidos e de facto na governação societária há aqui um diálogo que é sempre em aberto e ainda bem que nos desafiou para novas reflexões e para novas interpelações para todos que escrevemos este livro. Queria agradecer também ao Abel Sequeira Ferreira pela condução deste painel, sempre muito bem, nunca um moderador passivo, mas sempre também partilhando as suas ideias e inquietações e dúvidas nestas matérias. Agradeço muito à Sofia Val, agradeço muito ao Romeu Amaral, agradeço muito também, evidentemente, ao Diogo Pereira Duarte e ao Rui Pereira Dias e na pessoa dele também a Mafalda de Sá, que foi coautora do artigo. Eu só queria fazer uma correção, este é um projeto eminentemente coletivo, é um projeto que funciona graças ao esforço de todo. Se há uma pessoa que merece ser aqui também referida é Matilde Azevedo Perez, é de facto a nossa manager e a pessoa que do ponto de vista logístico faz a organização funcionar e evidentemente queria renovar o meu agradecimento a todos os coautores. O artigo conta com 20 capítulos, é um artigo que consegue ter aqui uma cobertura de vários ângulos e evidentemente que em tempos de Covid, em tempos em que a própria Comissão Europeia anuncia uma possível reformulação legislativa ou recomendatória, não sabemos, no momento em que o tema da sustentabilidade continua a marcar a agenda, evidentemente que eu acho que este livro veio na altura certa e é um testemunho importante, uma reflexão que gostaríamos muito que fosse ouvida, lida e comentada. No fundo, quando apresentamos um livro, termina a solidão da escrita e começa, digamos, o tempo do debate e o tempo do escrutínio, da troca de ideias e nós no Governance Lab gostamos muito desse período. A fechar esta sessão, eu gostava de cumprir também uma tradição que nós temos em cada momento de encerramento de um ciclo e de publicação de um livro, fica sempre a promessa de continuar. E nós, de facto, já estamos a preparar o próximo livro, o 13º, do Governance Lab, e sem levantar totalmente a ponta do véu, eu posso aqui dizer, perante a Clara, que é um livro que vai certamente seguir algumas das pistas, inquietações, dúvidas que a Clara aqui deixou, com um casting de autores mais alargado e é um projeto que está já a começar a ser trilhado para ser apresentado em 2021. Agradeço muito a todos, de facto é muito grato poder chegar a este momento. Há muitas conversas que ficam necessariamente a meio, não são conversas encerradas, há muitos temas que nós gostaríamos de prosseguir e de continuar a falar e debater e certamente o faremos neste grupo e com quem queira debater connosco. Agradeço muito a presença de todos. De novo, bom dia Brasil, boa tarde Portugal, África, Reino Unido, boa noite Macau e Timor. Foi um gosto muito grande ter estado convosco nesta sessão. Continuamos a trabalhar e a refletir juntos nos temas de Corporate Governance. Obrigado e até sempre. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado. Deus. Boa tarde. Obrigado. A todos. Obrigado, boa tarde. Muito obrigada, boa tarde a todos. Obrigada a todos. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Dr. Paulo Câmara, boa tarde a todos.